Hi everyone! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com a nossa aula 1.2 de Review and Exercise sobre o tema de quê? A gente viu sobre Reading Strategies, estratégias de leitura, 3 estratégias de leitura, Prediction, Skimming e Scanning. Vamos relembrar um pouco? Let's go! Olha só! O título da aula foi Unlocking the Secrets of Reading. O que é isso? A gente desvendou os segredos, a gente desbloqueou, melhor dizendo assim, unlocking, desbloquear os segredos da leitura. E aí a gente, como eu comentei com vocês sabem, na hora de aplicar suas técnicas técnicas de leitura, você não vai aplicar só para o inglês, você aplica para o português, para qualquer outra língua, tá? São técnicas de leitura independentes de qualquer língua. Então a prediction ou assumption é o ato de quê? De você prever ou de você fazer uma suposição, como assumption, né? De quê? Do que se trata o texto. Então é uma mistura do material. É uma mistura do material, agora sim vou pegar minha canetinha, mistura do material com o texto e a própria vida do leitor. Ao ler o texto, o leitor antecipa situações por ter vivência semelhante à situação descrita. Então, para isso, você vai precisar de quê? Bem, você vai precisar prestar bastante atenção em ter suas leituras, em ter certos conhecimentos, ser uma pessoa que busca isso, porque olha só, o seu background knowledge, o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio é importante. Isso te abre muitas questões para uma boa interpretação. Você vai ler um material sobre um assunto X, vamos supor, sobre tatuagem. Eu não sei absolutamente nada sobre tatuagem. Isso pode te prejudicar se você não for muito bom com as palavras em inglês. Então, você já tendo uma certa conhecimento sobre o assunto, isso é muito importante e te ajuda na hora de fazer a sua prediction, certo? E aí o skimming a gente vai usar na previsão, leitura antes de ler, revisão, leitura depois de ler, ou para determinar a ideia geral de uma parte do texto que você não esteja a fim de ler. E isso eu estou falando, eu coloquei aqui, mas eu estou falando de um livro, vamos falar de um livro, de um texto muito grande, tá entendendo? Estou falando dessa questão. Agora, um texto que cai no Enem, que não é tão grande assim, para você ter preguiça, né, de ler, então o que você vai fazer? Na hora de usar o skimming, é aquela questão, você vai ler título, subtítulo, prestar atenção nas palavras-chave, título, como eu falei, fonte, primeiras e últimas linhas de cada parágrafo, figuras, gráficos, tabela. A palavra-chave, apesar de ser colocada mais como scanning, no uso do scanning, mas também é importante no skimming, certo? E vai ser importante para qualquer técnica de leitura, não importa. Então, skimming e scanning também usa essa questão da palavra-chave, independente. Então, o scanning você vai fazer o quê? Para usar o scanning, que é o ato de escanear, ou seja, para uma coisa mais específica, pesquisar um fato específico, no texto, por exemplo, qual é a idade do fulano? Aí você vai ter que pesquisar a idade do fulano, vai ter que ser mais específico. Aí você vai usar o quê? A questão do número, pode estar como um número lá, essa informação no texto, pode estar escrito de forma extensa, aí você vai ter que pesquisar de forma extensa um número escrito, enfim, para pesquisar um fato específico, para estudar tópicos com muitas fontes e para responder questões que solicitam respostas muito embasadas. Então, o scanning é essa questão de uma leitura mais específica. Então, procurar palavras-chave, frases ou ideias, prestar atenção nas palavras em negrito, itálico, escritas em cores diferentes, tudo isso pode te ajudar a aplicar a técnica de leitura para achar a sua resposta correta. E chegou o momento da exercise your moment. Be right back. I'm back, estou de volta e vamos corrigir? Let's go?
Olha só, vamos tirar nossas questions. E o que acontece aqui? Você teve aí três textos, salvo me engano, 4 textos, né, para você trabalhar e aplicar técnicas de leitura, porque assim, não é uma coisa, a técnica de leitura não é uma coisa que você faz porque você ficou sabendo, né, porque eu expliquei. Porque, querendo ou não, você já aplica a técnica de leitura sem você saber. A gente já faz isso. Ao procurar o dicionário, por exemplo, uma palavra no dicionário, você está aplicando a técnica do scanning. Oxe, você está procurando por uma palavra específica, então você vai aplicar a técnica scanning, você sabendo da existência dela ou não, certo? E quando você procura, por exemplo, por uma informação no Google, você procura por uma informação no Google e aí você olha vários sites que ele te dá, e aí você olha assim, você passa o olho para você ver qual é a informação que você realmente, o site que você vai entrar onde tem informação que você achou mais precisa, é o ato de fazer o skimming, né? Então você está lendo de forma geral para poder escolher ali o site melhor para entrar, o melhor site para entrar. Então, querido ou não, você aplica essas técnicas de leitura todo dia na sua vida, em toda situação, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então vamos lá ao texto. Primeira coisa que eu vou fazer, com certeza, é ler o enunciado. Então, olha o que ele diz aqui. Usando o método de skimming, do que o texto fala? Então, aqui ele já diz o seguinte. Eu quero saber a ideia central do texto. Quero saber a ideia geral do texto. Então, se ele quer saber a ideia geral do texto, a gente vai fazer isso. Mas antes, ler as alternativas. Como os professores que ele encontrou estavam dispostos a mudar o mundo. Aliás, perdão, eu li estranho. Então, como os professores que ele encontrou estavam dispostos a mudar o mundo. Entendeu? É mais ou menos isso. Não houve frustração em um primeiro momento. O ponto daqui era que acabou indo para lá. Aqui tem um ponto, mas enfim. Não foi o que o professor pensava. Esse aqui ficou sem ponto, tadinho do bichinho. Não foi o que o professor pensava, foi uma experiência perfeita, o autor gostou da atmosfera. E aí, qual será a resposta correta? Para isso, eu ia lá no texto, e a gente já sabe que a gente está falando sobre o quê? Sobre alguma coisa que envolve professores, né? A gente vê aqui nas alternativas, então a gente vai atrás disso. Então, logo lá no título, a gente já acha a palavra professor, que você consegue reconhecer com certeza. A palavra professor. Então, teacher, ele já reconhece logo no título. E o que diz o título? First day of a teacher at school. Primeiro dia de um professor na escola. Muito bem? E a gente começa a ler o texto, porque eu vou ter que ler aqui e traduzir para vocês. Certo? I didn't feel well the first time I went to the teacher's lounge. Não me senti bem na primeira vez que fui à sala dos professores. I expected an influx of knowledge and new ideas, vibrant people and people willing to change the world. Então o que ele fala? Eu esperava um influxo de conhecimento e novas ideias, pessoas vibrantes e pessoas dispostas a mudar o mundo. On the contrary, ou seja, ao contrário, pelo contrário, I found the group where everyone was worried about bad-mouthing each other and worried about nitpicking. Aí ele fala o que ele achou, né? Ele fala, encontrei um grupo onde todos estavam preocupados em falar mal um dos outros, bad-mouthing, falar mal um dos outros, e preocupados e preocupados em como eu posso falar, me fugiu aqui a palavra, preocupados em nitpicking, em picuinhas. E aí o que acontece? Good thing it was just the wrong group that day. A coisa boa é que era o grupo errado naquele dia. Over time, com o tempo, I discovered that there was a group that matched
the vision ahead of teacher's room. Então, com o tempo, ele descobriu que tinha um outro grupo que combinava com a visão que ele tinha da sala dos professores, certo? Então, para o primeiro momento, ele, ai meu Deus, não é como eu pensei. Depois ele, tá. Porque assim, tem pessoas e pessoas, né? Tem professores e professores, pessoas são diferentes dependendo da sua profissão. Certo? Então, olha só, de acordo com a leitura, eu tenho certeza que todo mundo mesmo marcou qual alternativa? A alternativa de letra C, não foi o que o professor pensava. Então, assim, o método skimming é o quê? É você falar, é você procurar a ideia geral do texto. Foi uma experiência perfeita? Não. O autor gostou da atmosfera? Também não. Não houve frustração em um primeiro momento? Houve frustração. Como os professores que ele encontrou estavam dispostos a mudar o mundo? Também não. Porque com o tempo que foi que ele percebeu que tinha outros professores que, né, batia a ideia dele que ele tinha de sala de professores. Então, a letra C é o que compete aqui pra gente responder. Não foi o que o professor pensava, ou seja, a ideia que ele tinha não aconteceu naquele primeiro momento. Então, vamos na número 2. É uma questão do Enem, inclusive. Vamos para as alternativas. Alternativas não, vamos para o enunciado. Então tem aí, presta atenção. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que. Então a gente está lidando com cartoon. Opa, esse cartoon, lidar com cartoon é maravilhoso, porque você tem linguagem verbal e não verbal. Nem sempre a linguagem não verbal vai te ajudar, mas é uma coisa assim que você espera, um humor, uma ironia, um sarcasmo, assim, então até é divertido você ler. Então, se aposente prematuramente, amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente, ouça atentamente. Antes de eu ler o texto, eu já acho aqui essa alternativa muito estranha. Se aposente prematuramente, já fala assim, nada a ver. Com o meu conhecimento de mundo, eu sei muito bem que a sociedade não existe que o adolescente se aposente prematuramente, não existe essa questão. Então, assim, sempre tem uma questão, ou uma alternativa ou outra que é tipo nonsense, nada a ver, certo? Então, a gente vai lá para a leitura, que é essa aqui. Então, são dois garotos conversando. Então, a linguagem não verbal não ajuda, não dá tanta ajuda assim. Então, a gente vai para a questão das palavras. Então, entre aspas, aqui ele fala: When I was 5, everyone told me to be a big boy. Então, você consegue aqui reconhecer muitas palavras. Tem sim, aqui temos cognatos, como essa palavra aqui, como essa palavra aqui. Tem palavras que você conhece, que são palavras que poderia até dizer estrangeirismo, que é a palavra start, uma palavra cristal. Essa aqui também é uma palavra cognata, então tem muitas palavras que você vai reconhecer. Essa aqui é uma palavra cristal, também, o estrangeirismo. Então, tá bem facinho para entender aqui, mas eu vou ler como um todo por conta do tempo, então não tem como eu ficar, né, de palavra por palavra. Então, when I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5, todo mundo me dizia para ser um garoto grande, né? When I was 10, they told me I should be more mature. Então, quando eu tinha 10, eles me disseram para eu ser mais maduro. Oxi, com 10 anos. E aí na próxima ele fala o seguinte: Now they say it's time to start acting like an adult. Agora eles dizem que é hora de eu agir como um adulto. Estranho. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então aqui ele faz essa crítica porque ele fala o seguinte, ele diz o seguinte: At this rate, ou seja, nesse ritmo, eu vou ficar, ele vai poder, olha só que loucura, ser elegível para o seguro social, que é o INSS, certo? Aí ele fala isso antes mesmo de eu graduar do meu ensino médio. Então, assim, loucura, né? Então, obviamente, a questão que todo mundo deve ter marcado, não sei por que tá assim aqui,
Qual? É a questão do amadureça precocemente. É a questão do amadurecer precocemente, certo? Vamos para a próxima aqui, o tempo está curto. Questão 3, então temos aqui uma questão do Enem de 2018 e fala o seguinte: o romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do ou da boicote a ideias libertários, veto ao culto das tradições, poder sobre memórias e registros, manipulação de pensamentos individuais, censura a produções orais escritas. E aí? Bem, isso aqui é um romance do George. E aí, quem já leu essa história, pode, enfim, ter um pouco mais de familiaridade. Mas caso você não tenha lido, então esse trecho vai te ajudar a responder a questão que está sendo pedida lá. E o que está sendo pedido? Ele quer o quê? Ele quer saber como é que o Estado controlava. O controle do Estado, ele se dá por meio de quê? Então, como ele controla? Então, temos lá o trecho da passagem desse livro. Então, diz o seguinte: Is it your opinion, wisdom, that the past has real existence? Ou seja, é sua opinião, wisdom, que o passado tem existência real? O'Brien smiled faintly. Então, o O'Brien sorriu levemente, deu um sorrisinho, né, meio fraquinho. I will put it more precisely. Does the past exist concretely in a space? Is there somewhere or other a place, a world of solid objects where the past is still happening? E ele responde, no. Ou seja, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte: vou colocá-lo, I will put it, vou colocá-lo mais precisamente. O passado existe concretamente no espaço? Existe algum lugar, um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda está acontecendo? Aí ele fala não. E aqui ele continua. Then, where does the past exist, if at all? Então, onde o passado existe? Afinal de contas, se é que existe. Aí ele responde, tá bem aqui a situação. In records, it's written down. In records, and... Aí ele fala, nos registros, está escrito. Nos registros e... In the mind, na mente. In human memories, nas memórias humanas. In memory, very well then. We, the party, control all records and we control all memories. Then we control the past, do we not? Aí essa parte aqui que você tem a resposta. Ele fala, vou apagar aqui para ficar melhor, que eu vou começar a traduzir daqui. In the mind. Ele fala na mente, nas memórias humanas. Em memória. Muito bem, então. Nós, o partido, we the party, o partido, controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Não controlamos? Não é? Então, eles fazem isso através do quê? Do controle das memórias. E nas minhas alternativas aqui, a única alternativa que a gente tem que pode ser realmente a resposta é a letra C. Poder sobre memórias e registros, certo? Então, é através de controlar a memória e que eles fazem essa questão do controle do Estado, poder sobre memórias e registros. Então, aqui lá ele usa a palavra controlar, aqui ele vai usar a palavra poder sobre memórias e registros. Como diz aqui, memórias e records, registros. Muito bem?
E na nossa última questão, a questão 4, temos aqui o quê? Antes de a gente olhar, bacaninha, vamos ver o enunciado. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar, presta bem atenção que ele fala o que aqui? É outra questão do Enem que eu trouxe. Ao associar os termos any place, você vai associar esses... Olha a palavra-chave que ele está te dando aqui. Any place e regret, a imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda e a importância da... Então a gente já sabe aqui, pelo enunciado, que se trata de um gênero textual, de uma propaganda, e a gente já sabe o que a gente vai procurar. A gente vai procurar por essas duas palavras lá no texto, relacionar elas à imagem e obter a resposta ao associar as duas palavras à imagem. Preservação do meio ambiente, manutenção do motor, escolha da empresa certa, consistência do produto ou conservação do carro. E aqui no texto ele diz o seguinte, é de 2017 inclusive. Temos aqui um óleo, aparentemente deve ser um óleo, aqui uma espécie de parafuso. E ele fala o seguinte, take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Então, juntando essas duas palavras, a palavra any place e a palavra regret, com relação à imagem que está sendo mostrada aqui pra gente, a gente obtém a resposta. Mas para isso você tem que entender a palavra. Tem que tentar entender a palavra. Então, any place, qualquer lugar. Regret é arrependimento. Então, é se arrepender. Olha só o que acontece aqui. Óleo no chão, provavelmente uma estrada. Então, é porque não deu certo a situação. Quando o carro sai óleo, não é porque o carro tá bem, não. É porque tem algum problema. Então, olha só. Se você levar seu carro para qualquer lugar para troca de óleo, você pode se arrepender no futuro ou na estrada, porque pode acontecer essa situation bem aqui. Então, obviamente, a resposta só pode ser, que todo mundo concorda, que a resposta só pode ser C, escolha da empresa certa. Gente, poderia falar mais, mas o tempo tá bem, já passou inclusive do tempo. Muita coisa, e é isso. Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões. Quem não acertou, não tem problema. A gente ainda tá tendo muitas... A gente vai ter muitas aulas ainda, vai ter muitas interpretações para fazer. E é isso. See you next class. Bye, bye.